Pessoal, aqui é Luciana. Para mim aqui é bom dia, eu tô em Portugal. Como vocês já sabem, essa semana aconteceu muita coisa, muita coisa. Tivemos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E ainda continua acontecendo. A PL 2630 que vai ser votada na terça-feira. Nossa senadora Simone Tebet é a favor dessa PL. O Nelsinho Trade também é a favor dessa PL, né? Apesar de querer mais explicações, mas se debruçar no assunto, como eles dizem, né? O tal do politicamente correto. E a única senadora que nós temos no MS que é a favor do povo, né? Que é contra essa PL, é a Soraya Tronic. Essa é a PL 2630 que eu já falei para vocês que é uma PL da censura. E no dia de ontem a gente sofreu assim um impacto porque foi preso em Campo Grande o jornalista Oswaldo Eustáquio. Apesar das notícias na grande mídia saírem como se ele fosse um blogueiro, o Oswaldo ele é jornalista. Ele é um jornalista investigativo. E para quem não sabe quem é o Oswaldo direito, ele é um jornalista investigativo que tem feito várias denúncias e falado para as pessoas sobre as arbitrariedades do STF na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. E o Oswaldo tem falado muito sobre isso. E ele foi preso ontem. A ligação tá difícil de saber. Eu vou falar aqui para vocês o que saiu no Jornal da Cidade Online. No Jornal da Cidade Online, eu costumo ler o Jornal da Cidade Online, que tem umas notícias assim mais limpas, né? Não tem distorção. Tá escrito, a matéria diz assim: na manhã de sexta-feira, dia 26, a Polícia Federal prendeu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o jornalista Oswaldo Eustáquio. O Oswaldo é investigado na Operação Lume, que investiga a realização de supostos atos antidemocráticos, incluindo atos contra o Supremo Tribunal Federal. O Oswaldo ele participa das manifestações, cobrindo as manifestações pró-Bolsonaro, né? Então, por isso que ele está sendo alvo aí dessa operação. Segundo informações, a PF havia localizado o jornalista em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai. Porém, ele estava na capital do estado. Nos dois casos, a autorização para as ações foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, após pedido da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o Ministério Público Federal, Eustáquio defendeu a ruptura institucional de maneira oblíqua. Bom, os advogados do Eustáquio, e eu venho aqui agora no MS Conservador, eles emitiram uma nota sobre a prisão do Eustáquio. Tá aqui a matéria do dia de ontem também. Os advogados Gustavo Moreno e Marco Caldeira vêm a público para emitir a presente nota de esclarecimento a respeito da prisão de Oswaldo Eustáquio. A prisão do jornalista ocorreu na data de 26 de 6 de 2020, às 11h30, em um hotel da cidade de Campo Grande, MS. O jornalista possui credenciamento por órgãos internacionais de comunicação e havia retornado de uma viagem a Ponta Porã, onde realizava uma reportagem internacional a respeito do fechamento das fronteiras em virtude da pandemia de Covid-19. Realmente ele tem um vídeo dizendo que em Pedro Juan o comércio estava todo aberto e que lá tinha poucos casos de Covid e o comércio estava assim todo aberto. Ele tem lá
O jornalista possui familiares de Mato Grosso do Sul, eis que seu pai é natural de Aquidauana e sua mãe, já falecida, é paraguaia. O Oswaldo, ele tem lá no Paraguai a família, acho que é a família da mãe, parece, lá, e ele foi para lá. Houve ampla divulgação por parte do próprio jornalista a respeito da viagem, sendo do conhecimento público todo o itinerário. Isso é verdade porque ele estava postando vídeos sobre isso e falando sobre isso. O jornalista segue preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, em cela separada. A prisão do jornalista é temporária, com um prazo máximo de 5 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo. Ou seja, esse prazo, ele está preso há 5 dias, mas terminando 5 dias pode ser prorrogada por mais 5, que foi o caso da Sarah Winter, né? Que ela também foi presa nesse mesmo inquérito. A prisão do jornalista é temporária e tal. Não obstante todo o esforço desses patronos em buscar acesso aos autos do inquérito com forma de subsidiar a ampla defesa de seu cliente, até o presente momento não foi conferido acesso aos autos. Esse tá aí um grande problema, pessoal. Por quê? Porque desde que começou aquele inquérito, aquele primeiro inquérito que era inconstitucional e que eles resolveram fazer uma lavagem de inquérito para parecer que era legal lá no Supremo Tribunal Federal, porque foi isso que eles fizeram. Eles abriram, o presidente da corte abriu um inquérito ilegal, né? Porque o inquérito começa errado. Então, eles abriram um inquérito ilegal aí para justificar, para dar a impressão que o inquérito era legal, o que eles fizeram? Levaram para o plenário e resolveram que aquele inquérito seria legal. Assim, não dá nem para explicar de tanta ilegalidade que tem nessas coisas. Ou seja, os advogados ainda não tiveram, né, acesso aos autos do processo. O que é ilegal também, porque quando você é acusado de alguma coisa, você tem, o advogado tem o direito de ter o inquérito, né, os autos do inquérito, para poder fazer a defesa. Como é que você vai se defender de uma coisa que você nem sabe do que você está sendo acusado? Né? É impossível. Não tendo havido acesso ao inquérito e correndo em segredo de justiça, porque tudo que vem do Alexandre de Moraes corre em segredo de justiça, né? Até o presente momento, não há informações claras a respeito dos fundamentos e o motivo da prisão do jornalista. Sabe-se que o processo que culminou na prisão do jornalista é chamado Inquérito das Fake News, o qual foi instaurado e segue sob total desrespeito aos princípios norteados do direito e à normativa instituída, somando a seletividade dos alvos e a ausência de fundamentação legal para as prisões. Forçoso acreditar que a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio não seja uma prisão política. A defesa do jornalista segue buscando acesso aos autos do inquérito sem prejuízo dos demais procedimentos legais para garantir o resguardo dos seus direitos fundamentais de jornalista e sua liberdade. Bom, esse inquérito todo é errado, né? Ele começa ilegal e depois eles fizeram aquela lavagem de inquérito porque a intenção deles é chegar no presidente Jair Bolsonaro. O Oswaldo Eustáquio, ele é declaradamente de direita, né? Ele é declaradamente de direita. Então, o que eles estão fazendo? Estão pegando as pessoas ao redor do presidente da República, porque o que eles querem é chegar no presidente. Então, o que acontece aqui? Ele foi preso, os advogados ainda não tiveram acesso aos autos, como no primeiro inquérito também, os investigados tiveram que lutar muito, mas muito para ter acesso ao inquérito
dessa coisa, dessa fake, tá vendo? Dessas fake news. Tá vendo como que uma coisa vai levando a outra, gente? Uma coisa vai levando a outra. Porque vai dá impressão não, eles dizem que nós somos paranoicos e que estamos com a teoria da conspiração. Mas até agora só foi investigado nesse inquérito das fake news aí pessoas ligadas ao presidente da República. Pessoas que estão em torno do presidente da República, que são a base do presidente da República. Porque tem outras pessoas aí. E esse inquérito começou com Joyce Hasselman, né? Uma pessoa que perdeu totalmente a credibilidade, né? E todo mundo já viu que ela perdeu completamente a credibilidade. E Alexandre Frota, um cara que também não tem credibilidade nenhuma. E começou tudo por conta disso. Tem uma ligação, assim, e uma violação dos direitos fundamentais de todos os investigados. Porque eles não sabem do que são acusados. Eles são acusados de alguma coisa, mas não sabem do que é. Supõe-se que seja por causa desse inquérito das fake news. É dentro do inquérito, mas o que tem lá nos autos? É sigiloso até para os advogados dos investigados. Você vê que a coisa começa ilegal e continua ilegal. A Sarah Winter foi presa sem saber por quê, sem saber o que ela tinha feito, né? Sem um pedido de prisão. Tinha um mandato de prisão, mas não tinha um pedido de prisão. E ela foi presa. E ficou 10 dias, mas ela não tinha uma acusação formal para ela ser presa. Esse ministro, ele já passou, assim, de todos os limites possíveis e já cometeu todas as violações possíveis dos direitos fundamentais. Nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura do judiciário. Para quem aí dizia, né, para as pessoas que gostam do PT, né, para quem dizia que quando o Bolsonaro entrasse ia ser um regime ditatorial, que o Bolsonaro, até agora, o único que está defendendo a democracia e os direitos do cidadão é o presidente da República. Com todos os ataques que ele sofre, que ele está sofrendo, desde que ele começou o governo, ele é o único que não mandou calar nem jornalista, nem as pessoas contra ele. O que ele pediu para as pessoas que apoiam ele, para não enfrentarem as pessoas que são contra, para não tentarem entrar em confronto com as pessoas que são contra. Porque é democrático não gostar dele, é democrático não fazer, é democrático fazer manifestações contra ele, assim como é democrático fazer manifestações a favor dele. Mas desde o começo, as manifestações pró-Bolsonaro são taxadas de manifestações antidemocráticas. Porque aparece um ou outro lá querendo o AI-5. Gente, eu entendo, e eu mesmo, às vezes, fico tão indignada que o pensamento da gente resolve essa história logo. A gente as pessoas têm esperança de que o exército entre e fale, olha, vamos acabar com essa palhaçada e vamos colocar aqui uma ordem nessa coisa. Quem é o presidente é o Bolsonaro. Mas não é assim que funciona. E a gente fica só levando pancada. Mas nós não podemos deixar de lutar por causa disso. Então, isso foi um dia muito triste ontem, por conta desse ato, né, que o Alexandre de Moraes cometeu. Mas a gente tem que continuar lutando mesmo, porque nós não podemos deixar que
uma pessoa faça isso com o nosso povo, né? O Oswaldo, lá na prisão, ele enviou uma carta para os brasileiros, né? No caso, tá aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio, preso na Polícia Federal em Campo Grande nesta sexta-feira, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma carta obtida em primeira mão pelo MS conservador. Ele diz que a luta pela democracia e que os conservadores serão a voz dele. Confira a transcrição. Eu, Oswaldo Eustáquio, de Jesus Cristo e do Brasil, fui preso por defender a democracia, minha pátria, aquilo que aprendi com meu pai, subtenente de infantaria Oswaldo Eustáquio. A prisão determinada por Alexandre de Moraes fere os direitos humanos e coloca em risco toda a classe jornalística, toda a classe dos jornalistas profissionais do Brasil, e coloca em parafuso a corte que já decidiu no caso do jornalista o Verdevaldo lá, né? Que cometeu crimes contra a corte e várias autoridades com grampos ilegais sequer pudesse ser investigado. Estou preparado para esse tempo, mas vocês conservadores serão a minha voz, a voz do povo que vai mudar a história do Brasil nessa geração. Com amor, Oswaldo Eustáquio, jornalista. É verdade o que ele fala aqui, porque quando foi a vez do Graham lá, né, que começou a divulgar áudios do Sérgio Moro, sobre as supostas mensagens do Sérgio Moro, ninguém fez nada. Aliás, o STF blindou esse cara. Um ataque criminoso. O cara divulgou uma coisa de ataque criminoso. Ele entrou, ele divulgou coisas que os hackers estavam... E é criminoso porque os hackers foram presos, né? Ele tinha contato com esses caras. E o STF diz que ele não podia ser investigado. Olha só a coisa como que é. Ele pegou, né, o hackeamentos de conversas telefônicas de autoridades, de autoridades de todo mundo. Foi Sérgio Moro, foi presidente da República, foi o STF, né? E quando ele estava divulgando essas coisas todas, ele foi denunciado no STF. E aí o que aconteceu? O STF decidiu que não era para investigar ele, que não era para mexer com ele. Né? E agora prende um jornalista que estava agindo dentro da lei e dentro do seu direito. Né? Então, as coisas vão acontecendo assim de uma forma de uma bolha de perseguição. Olha, eu acho que a minha cidade está bem representada, porque aqui fala, o movimento em direita MS esteve de plantão na sede da PF, dando total suporte ao jornalista, com a presença de apoiadores e advogados. O líder do movimento, Rafael Tavares, diz que a prisão foi totalmente arbitrária. Eu dou parabéns e fico muito feliz mesmo, que tenha esse movimento em direita MS. Acho fantástico. E parabéns, Rafael Tavares. Eu não te conheço, mas eu acho que você está fazendo assim um trabalho excepcional para o nosso estado e agradeço mesmo, Rafael. Deixa eu acabar aqui de ler a reportagem que eles colocaram. Abre aspas. É mais uma decisão absurda do STF. Estão prendendo todos que simplesmente não concordam com a corte. Nosso grupo não poderia jamais concordar com isso. Quando ficamos sabendo, fomos os primeiros a chegar aqui na PF para dar todo o suporte ao Eustáquio. Não iremos abandoná-lo até que o direito de um cidadão e bem
e bem e o direito de um cidadão de bem e patriota seja totalmente restabelecido, afirmou Rafael. Fecha aspas. Um dos advogados do jornalista, Gustavo Moreno, afirmou que a prisão de Oswaldo pode estar ligada à motivação de preso político. É claro que é, sem dúvida que é um preso político. E ainda afirmou que o cliente é um jornalista diplomado e espera um posicionamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Segundo a defesa, o jornalista foi preso por conta da censura e também por querer para querer intimidá-lo, por uma questão de querer forçá-lo a quebrar o sigilo de fontes que é tão respeitado pela liberdade e pelo direito que o jornalista tem. Como ele estava investigando e ele teve acesso a coisas que segundo a corte, ela quer saber quem que é que falou, quem que é que... Né? E o jornalista ele tem essa prerrogativa de sigilo da fonte. Né? Ainda de acordo com o advogado, em nenhum momento Oswaldo cometeu crime e muito menos mostrou risco de deixar o Brasil. Ele foi preso em Campo Grande depois de visitar uma tia dele que mora em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. A prisão é temporária e tem prazo de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5. Oswaldo é acusado pelo Supremo de atos antidemocráticos. A detenção dele gerou revolta nas redes sociais. O nome dele figurava em primeiro lugar no Twitter logo após a ação da PF. Pois é, pessoal. Nós temos mais essa para enfrentar, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar e vamos continuar lutando. Uma coisa boa que aconteceu ontem, né? Com todas essas tragédias, nós temos uma vitória que aconteceu ontem, que o presidente da República finalmente, né, inaugurou lá a transposição das águas de São Francisco no Ceará. O que o PT não fez em 16 anos, né, e é que agora eles reivindicam a paternidade dessa transposição, porque o PT começou lá a fazer a transposição, mas diz que lá em 2017, eu acho, eles falaram que aquela transposição levaria uns 10 anos para ser concluída. Claro, eles queriam roubar mais, né? Porque o tanto que o PT roubou, então eles queriam roubar mais. E começaram lá, a obra estava toda destruída. O que eles começaram já estava tudo destruído, já tinha... Tem as fotos lá no meu Twitter, no meu Twitter, se vocês quiserem dar uma olhada, olhem lá o abandono que estava aquilo e todo destruído, o começo da obra. Mas o nosso presidente Jair Bolsonaro, com menos de 2 anos, acabou o trecho da transposição que o PT deixou lá abandonado. E agora, querendo falar que a transposição foi o Lula que fez. Né? O ladrão safado, sem vergonha, que pegou o nosso dinheiro para fazer a transposição e não acabou, né? Não, ele começou e parou e abandonou aquilo. Em 16 anos, esse canalha não fez nada. Ladrão safado desse Lula não fez nada. E agora quer reivindicar a paternidade. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Na manhã dessa sexta-feira, dia 26, o presidente Bolsonaro acompanha o ocasionamento, eu tô lendo no MS Conservador, tá, gente? Acompanha o acionamento da compota que será responsável pela chegada das águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco ao estado do Ceará. O projeto de integração do Rio São Francisco soma 477 quilômetros de extensão e é o maior empreendimento hídrico do país. Quando todas as estruturas e sistemas complementares nos estados estiverem em operação, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte serão beneficiadas. É a água chegando no Nordeste, pessoal.
uma coisa que o Lula prometeu e nunca fez, né? Nunca fez. Com tudo aquilo que ele roubou. Aí tem gente que fala pra mim assim, ele roubou, mas fez. Fez o quê? Fez o quê? Né? A obra é, inclusive, o cumprimento de uma das principais orientações da sua gestão destaca Bolsonaro. Foi, abre aspas, foi uma recomendação desde o início do governo que não deixaríamos nenhuma obra parada. Faz parte do nosso compromisso e ficamos muito felizes em trazer água para quem precisa, fecha aspas, sustentou Bolsonaro. É uma novela enorme, né, que está chegando ao fim, disse o presidente em entrevista no distrito de Milagres, na divisa entre Ceará e Pernambuco. Além do presidente, também estão presentes o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também estava na comitiva. A obra é, inclusive, o cumprimento de uma das principais orientações de sua gestão, destaca Bolsonaro. É assim, ele já tinha prometido que as obras que tinham sido começadas pelo PT, né, na gestão PT, né, que tinham sido começadas, porque para eles roubarem, na verdade, pessoal, para eles roubarem, eles precisavam começar alguma coisa, né? Para eles justificarem que eles iam investir o dinheiro em algum lugar, eles tinham que começar uma obra. Eles tinham que começar. Então, eles começavam a obra, aí parava, né? Parava, porque daí eles tinham que roubar. Se eles não roubassem, né? Aí a pessoa fala, mas ele roubou, mas fez. Roubou, mas fez, né? Fez o começo da obra e não terminou, né? E o Bolsonaro tem feito várias coisas e ninguém diz nada, né? Das pavimentações das estradas, ninguém fala nada, né? Dos avanços que o governo tem feito, mesmo sendo perseguido. É impressionante, porque tem sido feito tantas coisas a favor do Brasil, né? Mesmo perseguindo o governo, ele consegue ainda fazer algumas coisas. Gente, o que a gente está sofrendo no Brasil é uma batalha do bem contra o mal. E como bem disse o Alan no Terça Livre, isso é uma batalha espiritual. É mesmo uma batalha espiritual. Então, é assim, eu tenho me dobrado os joelhos para e pedido a Deus que ilumine a nossa nação, que ilumine o nosso presidente e que ele tenha força, porque o que está acontecendo com ele é que as pessoas estão provocando tanto para ver se tem uma reação autoritária, porque daí eles falam assim, tá vendo? Eu não disse que ia ser autoritário, olha o que ele está fazendo, né? Então, ele tem demonstrado, assim, muito discernimento, né? Para não aceitar as provocações. E às vezes a gente fica chateado e fala, poxa, Bolsonaro não tá fazendo nada, cara. Bolsonaro não faz nada, os caras bate, ele não faz nada. Eu acho que ele tá fazendo, eu acho que ele tá orando, rezando, né? Ele tá rezando muito. Porque ele quer ajudar o Brasil, mas as pessoas não querem, né? Esse sistema não quer que o Brasil vá para frente. E eu peço às pessoas que ajudem, né, com as orações, com as orações, porque é a única forma que a gente tem de tá ajudando o Brasil nessa hora. Eu abri aqui esse canal para falar principalmente com as pessoas que eu conheço, que pode não ter acesso a informações certas, né? Porque a grande mídia não fala, né? A grande mídia ela não fala, ela distorce, né? Tudo o que o presidente fala, o que o presidente faz, não é feita a divulgação das coisas que o presidente está fazendo pelo nosso Brasil. Então eu abri esse canal para isso,
para ter uma conversa com vocês, para vocês verem o lado bom desse governo, né? Que tem erros, claro, todo governo tem erros, mas que nós estamos há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, sem um escândalo de corrupção, gente. Sem um escândalo de corrupção. O que a gente via todos os dias nos jornais, quando era PT, né? PT, PSDB, a gente via sempre que tinha uma corrupção no meio. E agora não temos corrupção. Será que o Brasil não merece isso? Um país que tudo que você planta dá. Um país riquíssimo, que tem coisas que nenhum outro país tem. Coloquem a mão na consciência, apoiem esse governo, deixa ele fazer o que ele tem que fazer pelo Brasil. Ele só está querendo fazer o bem para o nosso país. Nós estamos pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes há muito tempo, né? E o senhor Davi Alcolumbre não quer pautar esse impeachment. Então, na próxima eleição, eu espero que ninguém vote nesse senhor, né? E também, pela rasgação de seda que o senhor Nelsinho Trade faz com o senhor Davi Alcolumbre, suponho que ele, né, tenha escolhido o seu lado nessa história, né? Apesar de muitas vezes ter ficado lá aparecendo ao lado do presidente, ele está concordando com essa PL 2630, ele concorda com as coisas que o Davi Alcolumbre faz. Então é mais um para tirar da nossa lista de senadores. Nelsinho Trade, Simone Tebet, são pessoas que não estão do lado do povo. E apesar da Simone Tebet falar que ela não sabe se é robô ou não, que ela quer interagir com a população, eu falo para a doutora Simone Tebet que eu liguei várias vezes. E tem um vídeo falando até indignada, e peço desculpa pela minha indignação, mas foi um desabafo mesmo, depois da fala dela. Porque eu me identifiquei, eu falei quem eu era, eu perguntei, eu pedi uma posição, e não é a primeira vez, já foi em várias votações que eu liguei, mandei e-mail, né? Mandei e-mail, mandei tweet para Simone Tebet, né? E ela não responde. Ela não atende o telefone e ela não responde. Então ela sabe que não é robô. Ela sabe. E aqui o MS conservador também fez a mesma coisa. E eles estão dizendo. Eles fizeram a mesma coisa e se identificaram. E ela não responde. Né? A resposta dela foi aquele voto que ela deu lá. Então, pessoal, pensa bem na próxima eleição em quem você vai votar. Escolhe bem seu prefeito. O Nelson Trade agora tem um irmão aí, que é prefeito de Campo Grande. Ele tá fazendo a coisa certa? Esse prefeito é bom? Será que eu vou reeleger ele? Né? Vocês que moram em Campo Grande, vocês têm que perceber o que o prefeito está fazendo de bom e se vale a pena reeleger um prefeito. Irmão do Nelson Trade. Porque se o Nelson Trade está lá em cima, senador da República, o prefeito tem essa ligação de irmão, e o prefeito está vendo que nós não queremos a PL 2630, será que vale a pena votar no Marquinhos Trade, que é o irmão do Nelson Trade? Vamos pensar nisso, pessoal. Vamos pensar nisso. A Simone Tebet também. A Simone Tebet nem adianta, gente. Olha, é assim, eu vou fazer campanha contra. Contra. Porque não é a primeira vez que essa senadora faz isso. Portanto, eu vou ser contra ela. Vou mesmo ser contra. Eu vou fazer campanha contra. Eu espero que ninguém vote nela. Eu espero que tire ela mesma. 2022, acaba o mandato dela. Eu acho que ela tem que sair. Tem que sair. Eu acho que o MS tem que parar com a tradição de votar em pessoas que são tradicionais e que não estão nem aí pro povo, como ela não tá nem aí pro povo. Ela não tá nem aí pro povo. Esquece isso. Ela não tá.
vou fazer campanha contra mesmo. Pronto, pessoal, esse vídeo também eu já tô há meia hora, mais de meia hora falando com vocês. Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. Deixem aí seu joinha, compartilhem o vídeo para que meu canal também possa crescer, para que vá para mais pessoas, né? Esse canal, que é para ajudar a direita, ajudar nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, deixa aí o seu joinha, se você gostou do vídeo, compartilha com mais pessoas e comenta aqui embaixo o que você acha dos vídeos e nos outros vídeos também, que às vezes eu esqueço, porque eu esqueço de falar. Deixa o seu joinha e comente para engajar